de acumular créditos, né? Caraca. Lucas, vamos entrar agora num tema, falando de crédito tributário. Não sei se posso usar esse termo, mas é o que me veio aqui, é uma manobra tributária. Eu tenho certeza que é da possibilidade de você pagar menos imposto através do que a gente chama de elisão fiscal. Queria que você falasse para quem está nos assistindo o que seria elisão. E eu vou dar um exemplo prático de algo que eu sei que tem elisão fiscal. Eu fui numa determinada rede de fast food que tem um amarelo e vermelho no seu símbolo. E lá eu pedi um sorvete, mas se você, quando pede sorvete, você vai ver lá que não vem escrito sorvete, vem escrito bebida láctea. Então, na realidade, eu não estou comprando sorvete, eu estou comprando algo que tem a forma de sorvete, mas não é sorvete, juridicamente falando e até em termos tributários. Então, e eles fazem isso justamente para pagar menos imposto. E não só desse lugar. Por exemplo, algumas indústrias transformam perfume em água de colônia, que é um outro exemplo. Que perfume tem uma carga tributária maior, água de colônia menor. O bombom, né? Disseram que o bombom... O sonho de valsa. Virou. Da forma de abrir, se lacra, vira outra coisa. Aí tem uma... O pacote mudou, né? A embalagem. Mudou por causa disso. Também. Coisas que vocês fazem, né? É isso aí. No final das contas, eu diria que tem três hipóteses, né? A gente tem a elisão fiscal, que é algo legal. Sim. Né? Então é você se planejar preventivamente sobre uma situação tributária, um custo tributário, e você, baseado na legislação e naquilo que é legal, você altera pequenas coisas na sua operação, no seu produto, no seu serviço, ou como você declara seu produto, seu serviço, para recolher menos imposto, né? Então, são operações legais para diminuição de carga tributária. Gente, só por uma OBS aqui, a elisão fiscal é diferente da evasão fiscal. Evasão fiscal é crime, não faça isso. O Lucas vai até mencionar isso agora. Né? A evasão fiscal, que é algo ilegal, é quando eu deixo de recolher algo ou faço algo não legal para deixar de recolher imposto. Nota fiscal fria, por exemplo, né? Então, assim, isso às vezes dá repercussão criminal. Então, sonegação fiscal, isso às vezes vira crime, né? Vira crime fiscal. E tem uma outra figura que ganhou forças, ganha forças dia a dia, que é o que a gente chama de elisão fiscal abusiva. E aqui tem um ponto que é de cuidado, tá? A gente precisa ter cuidado. Você já deve ter ouvido falar em planejamento sucessório e proteção patrimonial. Sim. Tem muita gente que acaba oferecendo esse serviço com a promessa de não pagamento do ITBI, ou criando diversas estruturas, empresas, que é dona de uma, que é dona da outra, que é dona aqui, que é dona ali, para reduzir carga tributária. Então vamos supor que a empresa A tem imóveis, e tem R$400 mil de imóveis. Né? Quem que é sócia dessa empresa A aqui? É uma outra empresa. Só que essa empresa tem 10 mil de capital social. A segunda empresa. A segunda. Mas dona de uma empresa de 400 mil. Empresa de 400. Aí sabe o que eles fazem? Isso pode ser considerado uma elisão fiscal abusiva. Eles fazem o seguinte, quem que é dona da empresa A? É a empresa B. A empresa B tem 10 mil cotas, né? Aí eles pegam herdeiros, chamam para compor essa sociedade e doam esses 10 mil. E aí pagam o imposto com base nesses 10 mil. Mas peraí. Isso aqui, aos seus olhos, parece algo que você faria a não ser para economizar imposto? Não é uma história mal contada? Então tem gente desconstituindo isso aqui. Falando, não, na verdade você não doou esses 10 mil, né? Você doou o capital social dos 400. E aí a operação pode ser desconstituída por uma elisão fiscal abusiva. Em tese não tem nada de legal aqui. Concordam? Mas é você abusando do seu direito de contar uma história fictícia simplesmente para economizar imposto. Então, também existe essa hipótese, tá? Então, existe aquilo que é legal, que está na lei, que você pode fazer, inclusive planejamento sucessório é um método que economiza imposto, sem dúvida nenhuma, desde que feito dentro das 4 linhas, né? Então, se você vai ser arrojado nessas composições de empresa, que esteja claro que existe um risco dessa operação ser desconstituída no futuro, e o período de fiscalização é longo, né? Então, se você pede imunidade do ITBI, por exemplo, você tem 3 anos de vacácio, que é o período probatório, que em tese você não pode comprar, vender e nem alugar imóveis nesses 3 primeiros anos.
se você quer imunidade de TBI. E depois disso você tem mais 5 anos. Então são 8 anos para você poder receber uma fiscalização e uma autuação. Imagina o imposto que você recolheu hoje, atualizado por multa, juros, e daqui a 8 anos. Então, é uma conta que pode ser cara, então você tem que saber onde está entrando. Quando cai, quase quebra a perna, né? É. E eu estimo que vai ter uma chuva disso, porque todos os municípios sabem que projetos de planejamento sucessório, de proteção patrimonial, é uma das coisas no meio jurídico que se tornou meio que moda nos últimos anos. As pessoas falam muito disso. Então, se as pessoas estão olhando muito para isso, vocês acham mesmo que o fisco não está olhando para isso? A gente tem que se perguntar se essa imunidade de TBI que você eventualmente assinou lá, que essas empresas, né, 1, 2, 3 empresas, será que sua empresa passa lisa por uma fiscalização? A gente precisa fazer essa pergunta, né? Porque a última coisa de uma pessoa que faz um projeto desse é querer ter problema. Já gasta um bom dinheiro fazendo esse projeto, você faz isso evitar a surpresa. Né? A pessoa que está amadurecida o suficiente para fazer um projeto desse, provavelmente alcançou algo na vida, já chegou em um período de vida em que ele está mais tranquilo, quer sossego, quer economizar impostos e está fazendo isso para planejar a sua sucessão. Então ele já é uma família madura para isso. Quer evitar rolo. Quer evitar rolo. Quer evitar briga e aí de família. Imagina, de repente chega daqui 5 anos, recebe ali um carnezinho. Um auto de infração cobrando, sei lá, eu vou chutar aqui 3 vezes o que ele pagaria de imposto lá. Porque dá tempo, 8 anos atualizado, é muita coisa, né? Muita coisa. Fora dor de cabeça. Fora dor de cabeça. E tem que contratar outro advogado para defender ainda. Ô, Lucas, com a reforma tributária, a elisão fiscal, o planejamento sucessório ficou melhor? Eu diria que não, meu amigo. Então, nesse cenário, no atual cenário é melhor. Não. A gente ainda está numa primeira fase, então os impostos que estão sendo alterados são impostos sobre o consumo, não sobre o patrimônio. Porém, já existe previsão de algumas coisas que afetam o patrimônio. Uma delas é o IPVA sobre embarcações, aviões, jet skis, coisa que não se pagava, o que é uma injustiça mesmo, né? Não faz sentido. Sim. O pai de família que tem o carro, o único carro dele pagar um imóvel e o jatinho do super rico não pagar um imposto. Eu considero justo nesse ponto. E o ITCMD, a progressividade do ITCMD. Então hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente paga 4%, é um imposto único, né? Então lá é 4% imposto único sobre qualquer base de cálculo. Agora não. Então o que está sendo previsto, e a gente ainda não sabe quais serão as alíquotas, é que se você tiver mais imóvel na herança ou na doação, mais valor a doar em bens ou patrimônio financeiro, você vai pagar mais imposto. Isso vai acontecer, já está na reforma. A alíquota, poxa, cada um fala uma coisa. Vai até 20%. Tem gente que já falou 40%, porque nos Estados Unidos é 40%. Enfim, vai ficar mais caro, não tenho dúvida, né? O ITCMD, que é o imposto de doação ou na herança, vai ficar mais caro. Podem esperar. E outra coisa que mudou é a permissão da alteração das bases de IPTU por decreto. Isso é importante porque nós estamos falando de São Paulo, que está todo mundo olhando, de repente não dá para mudar por critérios muito subjetivos, porque é uma, né, mas imagina lá a cidade de Chechel, Pernambuco, Sim. com 2.000 habitantes, e o prefeito, né, entrou e pode alterar essas bases por decreto. É algo a se pensar, mas essas foram as alterações extra, no sentido que não mexem no consumo, mexem no patrimônio, mas ainda não definem qual que vai ser a alíquota utilizada, quanto que vai ser o imposto, por exemplo, para embarcação. Por que já colocaram isso já nessa reforma? Se hoje está pensando em consumo, por que já entrou nessa de patrimônio? Eu acho que é porque dava. Entendi. O IPVA eu entendo, meio consensual, beleza, passa lá. E vai vir, tá? A alteração dos impostos sobre patrimônio vai vir em algum momento, né? Então já está em pauta falar sobre imposto sobre dividendos. Então isso é algo que a gente vai ter que encarar. Sobre offshore, não tem? Offshore já tem, né? Já tem uma regra de offshore. Então os dividendos vão acabar sendo taxados. Isso é algo que se discute há muito tempo. Os super ricos que eles dizem. E eu vou te falar, gente, os impostos
dos super ricos, apesar de quando eles falam lá é tantos bilhões, isso para fins de arrecadação é muito pouco. É uma pequenininha É uma parcelinha mínima da arrecadação. Para mim não faz sentido a gente discutir isso se a gente não discute, por exemplo, como eu disse, o ITR. O ITR é anual, né? Então, e o setor agro já vai ser bem incentivado, né, nessa reforma, né, com a alíquota zero para pequenos produtores, até R$2 milhões anual. Isso é legal. Mas eu acho que tem algumas discussões que ficaram para trás, né? Então essa do ITR é uma, porque se o IPTU do Estado de São Paulo recolhe a mesma coisa que o ITR e os grandes latifundiários recolhem por ano, tem algo errado, né? Grandes latifúndios, que a gente sabe quantos tem no Brasil, pagam pouco imposto. Mas essa é uma discussão para as outras vezes, né? A próxima vez, com certeza, vai ser sobre o patrimônio e sobre a renda, né? Você acha que vem logo essa próxima? Eu acho que no ano que vem a gente vai ter discutindo isso. Eu acho que já no ano que vem. Não, e se for, vamos supor, 20% de alíquota, uma estimativa que, pelo que eu tô percebendo, tá sendo plausível de se acontecer. Do quê? Do ITCD? Do ITCD. Então, a estimulação para se acumular patrimônio vai ficando cada vez menor. Eu acho que... Infelizmente. Ou vai criar o subterfúgio, né? Ou vai ter uma saída. Ou vai ter uma saída, alguma coisa. Que vai ser, talvez, esse planejamento continua sendo legal você adquirir bens e patrimônio por intermédio de empresas. Sim. Né? Então, eu acho que no longo prazo as pessoas vão ficar mais ligadas nisso. É mais barato comprar e vender por empresas do que... Vai todo mundo começar a abrir CNPJ. E aí, o grande ponto que a gente sempre conversa, eu sempre bato essa tecla, as reformas vão realmente prejudicar a quem? E as reformas vão prejudicar, no final das contas, um TCMD dessa forma, as pessoas pobres. Porque as ricas e as que têm uma capacidade maior financeira vão fazer seus planejamentos sucessórios, vão pagar menos impostos. Vai sair uma saída jurídica. As pessoas com menos poder aquisitivo, que vai ter uma casa, 2 ou 3, talvez não entre em isenção. Por exemplo, 3 casas. Né? Hoje uma casa de R$500 mil, até em nível de postos, é meio que normal. Não tá, é difícil de adquirir, mas para quem já tem, tá lá. Aí de repente tem 3 casas de R$400 mil, tem R$1 milhão de patrimônio. Mas vai pagar um imposto de 20% e essa pessoa não vai ter esse planejamento todo. Porque ela não tem o dinheiro. Ela tem as 3 casinhas que, na verdade, ganha R$2 mil de aluguel ali, mais um salário. Ela adquiriu isso na vida dela. Ela não tem a renda compatível com o patrimônio. Eu lembro que antigamente isso acontece muito, não tem liquidez. Às vezes, obrigado, né? Liquidez. Eu lembro que antigamente, isso no Volonge, em 1990 já existia, o meu sogro, ele tem um pequeno negocinho, e chegou uma pessoa lá e falou assim, eu te dou um terreno se você me der a sua Garelli. Era uma Garelli, não era uma moto. O que é isso, Garelli? Garelli é uma tipo moto, uma motica. É uma bicicleta elétrica quase. Tá. Antigamente era muito mais fácil de adquirir patrimônio. Exato. Aí ele por exemplo, vamos supor, se ele tivesse trocado, era um terreno que de repente hoje valia R$200 mil. Ele tem dinheiro? Não. Mas ele tem um terreno de R$200 mil. Aí no final das contas, o que acontece? Falece quem paga o ITCMD? Ele. A família que eu falo. Que é uma família que também, não estou falando do caso dele, mas uma família que talvez não tenha liquidez, não tenha dinheiro, vai pagar caríssimo no Aí tem que entrar imposto. no judiciário para pedir alvará, para vender o imóvel, para pagar um imposto. Prejudicado quem que é? No final das contas, esse é o problema de quem não faz um trabalho desse, né? Um planejamento. Quem não se planeja, simplesmente fica aquém daquilo que acontece. Eu fico refém. Porque quem tem um patrimônio um pouquinho acima já começa a se preocupar. E na prática, sim. A pessoa que tem esse imóvel, às vezes ela não tem dinheiro para pagar o inventário. Exato. Aí, às vezes, ela não abre o inventário e fica com o imóvel ali em nome das pessoas que faleceu e não regulariza. E isso vai virando uma bola de neve no longo prazo, porque um dia você pode querer vender isso, não vai conseguir, você precisa regularizar. Para regularizar, precisaria do inventário. Para abrir o inventário, você vai pagar uma multa. Ou vai regularizar, mas vai ter que vender através de uma vara judicial para conseguir o dinheiro, para conseguir quitar o imposto. Sendo que, de repente, o imposto, que era para, de repente, pegar pessoas com maior poder aquisitivo, não pegou. Não. E às vezes tem que vender o imóvel dentro do inventário com deságio, porque ninguém compra. Ninguém compra imóvel que está no deságio por preço de mercado.
para poder pagar o advogado o imposto que era para estar passando o imóvel para ele. Exato. Né? Então, de fato, isso acontece bastante. E o problema da liquidez é um problema. A parte que vai mudar, eu acho, é porque os grandes patrimônios vão pagar mais imposto, né? Para transferir, inclusive. Então, no momento da doação, ainda que a gente faça a doação, você vai pagar mais imposto se esse patrimônio for maior. Estamos em um momento de inflexão. Acho que quem pensa em fazer um trabalho de planejamento sucessório, esse é o momento de começar a tirar da parte do importante e colocar na pendência urgente. Porque tá vindo, né? E vai acontecer. Caraca. E, por exemplo, isso que você comentou da doação, vai ser a alíquota baseada no patrimônio total da pessoa? Do patrimônio doado. Do patrimônio doado só. Isso. Então, por exemplo, a pessoa tem 100 milhões de patrimônio. Ela vai doar uma casa de 1 milhão. 1 milhão. Conta o alíquota em 1 milhão. Exatamente. Não é uma forma de camuflagem? Aí daqui 3 anos ele doa mais 1 milhão. Daqui a 5 anos, mais 1 milhão. Ele pode. Aí, de repente, os 100 milhões ficou em parcelinhas de 1 milhão. E aí, em vez de pegar uma alíquota de 20, pegou alíquotas de 5. Não, mas ele pode doar só 50%, né? Isso. A gente é legítimo. Falar. A gente não pode esquecer que ele não pode doar 50%, é sempre para os herdeiros. Ele tem disponibilidade de doar para quem quiser 50%. Ele tá dando para os herdeiros dele. Fala. Ele pode fazer isso, né? Agora, tem 2 momentos. Ou ele vai doar, ou alguém vai herdar. Se for herdar e ele tem um patrimônio de 10, a base de cálculo é 10. Se ele doou 1 milhão, a base de cálculo é 1. Né? E assim, é progressivo com base na doação, que o fato gerador é doação ou é morte. E aí, Vamos fazer uma estatística desses 50%, se já compensa doar para depois se inventariar só o restante? Eu vou te falar. Se vale a pena fazer essa possibilidade, igual o Marcelo falou? Normalmente, a doação com reserva de usufruto, que é o que muito se faz, é um dos institutos, né, de direito sucessório, ela é mais cara do que um planejamento sucessório. Ela fica mais cara, né? E ela não protege o seu patrimônio, ela não é revertida. Então, a vantagem de um planejamento é esse, né? Porque, às vezes, você faz uma doação das cotas sociais, é importante falar isso, não é do imóvel, e você mantém para si algumas garantias que dão conforto para esse pai. Uma delas é, inclusive, a cláusula de reversibilidade. Isso. Então ele pode, em algum momento, falar, não estou gostando disso, eu quero voltar ao status quo. Né? Então ele mantém direitos políticos, mantém golden share, se quiser. Então ele mantém, na prática, se é aluguel, continua percebendo os aluguéis. Ninguém vende, ninguém faz nada sem a vênia dele. Ele continua com os poderes políticos. E se ele quiser voltar tudo ao status quo, ele também pode. Então, acaba ficando mais barato do que na doação, ou a mesma coisa, e a doação não tem essas cláusulas de conforto. E se você aluga imóveis, todo mundo sabe que alugar imóveis na pessoa jurídica é muito mais barato. Se você compra e vende imóveis, também é muito mais barato. Então, mesmo com o contador? Mesmo com o contador. Porque vai precisar de um contador também, ou não precisa? Precisa de um contador. Falar que não precisa de um contador, eu acho que, especialmente se ele tem alguns imóveis com alguma renda. Se ele está colocando ali para 1, 2 imóveis, eu diria que talvez nem seja o caso de fazer um planejamento. Agora, se ele já tem um patrimônio que vale a pena fazer esse planejamento, ele tem que ter um contador. É isso que eu perguntar para você, Lucas. Qual que é um valor ou um patrimônio assim? Falar, tem uma casa de 10 milhões, vale a pena? Não, porque talvez seja uma casa. Ele tem 3 casas de 300 mil que ele aluga, talvez já valha mais a pena do que essa de 1 milhão. Tem esses critérios? Como é que você acha? Olha, quem tem patrimônio pode ter um planejamento. Mas eu diria que alguém que já tem um patrimônio a partir de uns 2 milhões deveria estar pensando. Com uma casa ou várias, tanto faz. Isso, um patrimônio de uns 2 milhões. Eu acho que é razoável e já é algo relevante para essa pessoa. Menos do que isso, talvez seja relevante no aspecto tributário. Então vamos supor, poxa, eu tenho 1 milhão, mas são 10 casinhas que eu uso ali, cada um paga R$1.000. Falo, cara, no longo prazo vai valer a pena para você porque vai ser mais eficiente. Mas eu não diria para proteção. Né? Você pode fazer de outra maneira. Existem outras alternativas. Né? Inclusive a doação. Às vezes a doação serve para aquela família. Então, não existe receita de bolo, tá? É bem importante. Holding não é para todo mundo. Né? Planejamento por holdings não é para todo mundo. Mas planejamento sucessório é.
tá? Então, planejar através de CNPJs, às vezes não é para todo mundo, não é para você. Mas planejar A sua é sucessão. para você de qualquer maneira, de repente não por esse instrumento. Acho que fechou, né? Fechou, mas Deixa não eu ver. fechou, como diz. É. A gente tá fazendo a estrutura central, agora faltam as leis complementares, né? É. Que a gente pode Que deixar é para uma outros caixinha dias, de né? surpresa. Não, porque a gente enveredar nesses temas, eles abrem também bifurcações. E claro que a gente agradece imensamente, né, Lucas, você tá aqui com a gente. E a gente sabe que se a gente aprofundasse, viraria um podcast gigantesco. Que não é a nossa intenção momentária. A nossa intenção é que todo mundo goste do que foi transmitido e saiba que precisa que você volte. Dá aquela instigada, né? A pessoa fala, nossa, eu Exatamente. assisti. Aquele gostinho. E o Lucas também sai daqui e fala assim, ó, podia ter falado um pouco mais. Ali dava pra caminhar ali, dava pra caminhar aqui. Dá. Foi o que você falou. Se a gente fosse entrar em cada assunto, né? Não, vamos falar sobre revisão fiscal. Vamos falar sobre planejamento tributário. O que dá para fazer num planejamento? Né? O quanto que uma empresa é beneficiada com um planejamento? Teses tributárias do momento. O que a tua empresa precisava ter hoje na Justiça Federal, na Justiça Estadual, para recuperar tributos que você pagou a mais nos últimos 5 anos? Poxa, ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, cara, cliente nosso, só, recuperou mais de 300 milhões em impostos. 300 milhões. Então você imagina isso a nível nacional. Quantas empresas deixam oportunidades tributárias debaixo da mesa por não ir atrás, por não se preocupar? Fala uma empresa que seria pra batata, que ela automaticamente tem muito essa Claro. por exemplo, nesse setor de serviço ou esse setor de produção, sei lá o que, tem pra caramba. O agro tem muito. Empresas do lucro real, industriais, quase sempre tem muita discussão. Nessa tese que você comenta. Muita, não só essa tese. Industrial, no geral, vai ter muita coisa para fazer. Só olhar. Muita coisa para fazer, especialmente no lucro real. Tá? Indústrias pequenas também? Também, com certeza. Empresas que trabalhem com produtos monofásicos, então, por exemplo, mecânicas, serviços de mecânica ou serviços médicos que tem alguma clínica, isso normalmente tem dinheiro debaixo da mesa, tem o que se discutir, né? Na área de serviços também tem muitas oportunidades, uma